Olá, nós vamos agora dar sequência à geometria e polaridade das moléculas. Não podemos esquecer que moléculas são constituídas apenas de metais, formando grupinhos, né? E essas moléculas podem interagir depois, formando interações intermoleculares. Mas vamos analisar no momento as moléculas em si. Nós temos aqui moléculas de 4 átomos. Os 3 exemplos são de moléculas de 4 átomos. Nós temos aqui uma molécula muito conhecida, que é a amônia. Essa amônia tem um N que liga em 3H, ou seja, o elemento diferente separa os elementos iguais. Os iguais vão se repelir. O N está na família 5A e ele possui 5 elétrons naquela camada mais externa, na camada de valência. E o H é o elemento mais leve do mundo e só possui um elétron. Tudo bem. Buscando aquela estabilidade, completando 8 elétrons da última camada, do octeto, esse N tem 5. Para completar 8, ficar semelhante a um gás nobre, ele precisa de mais 3. Então vamos lá. 5, 6, 7, 8. Podemos observar que o N ficou estável, completou 8 na última camada. E o hidrogênio, ele não completa 8, né? Ele só tinha 1, ele completa 2 para adquirir a estabilidade do gás nobre L. Muito bem. Nós podemos observar que esse elemento central, ele tem um par de elétrons não ligantes no elemento central. Esse par ocupa muito espaço em volta do N, repelindo as ligações para baixo. Então, isso aqui vai ficar parecendo uma pirâmide. Você vai colocar os 3H um pouquinho para baixo, formando as 3 ligações. Como esse parzinho do elemento central influencia muito na geometria, você coloca ele aqui no elemento central. E esse ângulo entre as ligações da molécula de amônia é de 107 graus. Muito bem, agora vamos recordar aquele detalhe. Sempre que fizer a fórmula eletrônica, que é estrutural, e sobrar par de elétrons ou pares de elétrons no elemento do meio, a molécula é sempre polar, sempre polar. Então, nós temos aqui o N bastante eletronegativo, ele está lá próximo do flúor, né, na tabela periódica, e o H, que está lá na família 1A, mais eletropositivo. Então, essa molécula aqui, ó, tem polo negativo e polos positivos aqui, ó. Cada H é um polo positivo aqui. Então, nós podemos falar que essa molécula é polar. Sempre que sobrar par de elétrons não ligantes no elemento do meio, a molécula é polar. Então, tem grande facilidade de dissolver em água, que também é polar. Muito bem, agora vamos olhar a geometria trigonal plana. Essa geometria aqui, ela vai ser diferente dessa nesse sentido. Aqui sobra par de elétrons não ligantes no elemento central e essa não sobra. Você pode olhar que o B tem apenas 3 elétrons na última camada. Ele está na família 3A. E o flúor tem 7. E eu coloquei esse exemplo aqui só para mostrar para vocês que hoje em dia o homem conhece muitas moléculas que o elemento não completa 8. Por exemplo, esse boro, ele vai completar apenas 6 elétrons. Ele estabiliza com 6. Então, olha aqui. O flúor tem 7. Com mais um do boro, ele estabilizou com 8. O flúor completou 8. Ó, esse flúor vai completar 8. Esse flúor completa 8. Mas o boro não completou 8. Ele tinha 3, com mais 3 dos 3 átomos aqui, ele completou apenas 6. Então, não esqueça, o boro, ele não estabiliza com 8, ele estabiliza com 6. E o Be, ele estabiliza apenas com 4. O Be está na família 2A, mas ele não participa dos compostos iônicos. A característica do Be, do berílio, é de ametal. O berílio e o boro, eles estabilizam com a quantidade diferente. Vou até anotar aqui, ó. O berílio vai estabilizar com 4 elétrons na última camada e o boro vai estabilizar com 6. São casos especiais. Muito bem. Esse ângulo aqui, ele vai ser de 120 graus. Vamos entender por quê. Enquanto essa molécula aqui parece uma pirâmide, ela não é planar, não dá para colocar no plano, essa já dá.
a geometria dela é trigonal plana. Se ela é plana, vamos pensar aqui um pouquinho. A esfera tem 360 graus. Dividindo por 3, vai dar 3 ângulos de 120 graus. Então, essa molécula aqui, ela é trigonal plana. Ela vai ter 3 ligações simples, né? E o ângulo aqui vai ser de 120 graus. Esse ângulo 120 graus. Agora, vamos analisar a molécula do trióxido de enxofre. Esse oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Com mais 2 aqui, ele estabiliza com 8. Mas o S, ele tem 6, com mais 2 também estabiliza com 8. Era para a gente imaginar que tivesse um gás SO, e não existe. Existe SO2 e SO3. Então, como que esse O vai completar 8? Quando o elemento central completa 8, ó, tinha 6, com mais 2, 8, ele pode ajudar outros átomos. Então, por exemplo, esse O aqui, ele está precisando de 2, o S vai ajudar ele com uma ligação dativa. Esse O também está precisando de 2, então o S também vai ajudar ele com uma ligação dativa. Vocês podem observar que se chegar outro O aqui, não tem jeito do S compartilhar mais 2 elétrons com outro O. Então, essas ligações dativas, elas não são obrigatórias. Elas ocorrem se necessitar. E hoje em dia, como o homem tem estudado a expansão do octeto, a regra do octeto, ela chegou a ser considerada como lei de Deus. Mas hoje em dia, nós temos muitas moléculas que fogem a essa regra. Então, essa aqui é uma regra um pouquinho mais antiga. Atualmente, eles estão aceitando o seguinte. Aqui está a ligação dupla. Aqui, essa ligação dativa está sendo substituída por uma dupla. Então, atualmente, a ligação dativa a gente coloca uma dupla. E aqui também outra dupla. Pensando melhor, seguindo a regra atual, o S tinha 6, com mais 2, 8, com mais 2, 10, com mais 2, 12. Ou seja, esse S não estabilizou com 8, ele estabilizou com 12. Então, essa é a regra atual. Agora, vamos analisar aqui. Na molécula que tem geometria trigonal plana, vocês vão observar o seguinte. Sempre que ela tem simetria, vocês podem observar que os 3 elementos são iguais. Se os 3 elementos da extremidade forem iguais, a molécula vai ser apolar. Aqui também, ó, são iguais os elementos da extremidade, então a molécula é apolar. Mas se um dos da extremidade, por exemplo, for diferente, vamos supor que você encontra, por exemplo, CH2O. CH2O é o metanal. Ele vai ficar assim, ó. Você pode observar que os elementos da extremidade não são iguais. Se os elementos da extremidade não forem iguais, aí a molécula vai ser polar.